Como devemos nos comportar diante das autoridades? Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 4. Tem pessoas que acham que podem fazer o que quiserem diante das autoridades constituídas, porque essas autoridades, elas estão lá porque elas estão cometendo coisas erradas, né? Então a gente tem todo o direito de falar a respeito delas o que a gente quiser. Será que é isso mesmo? Será que quando essas autoridades, mesmo que sejam corruptas, elas falem leis, né? Elas estabeleçam leis para que a gente cumpra? Será que mesmo sendo corruptas, a gente tem que seguir essas leis? Vamos ver. Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Olha só o que diz. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Prestou atenção? Para você que diz que tal político é do diabo, eu gostaria de te dizer que não. Olha só, vou ler de novo. Sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não existe autoridade sem que Deus autorize, certo? Agora, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha para aí. Aquele líder, aquela autoridade, aquele policial, aquela pessoa que você diz assim: olha, essa pessoa é terrível, foi constituída por Deus. Não quer dizer que Deus aprova o que eles estão fazendo, mas quer dizer que elas estão ali porque foi autorizado por Deus. Só é dada autoridade a alguém mediante a permissão de Deus. Se Deus não quiser, essa pessoa não assume, certo? Então você que assume posto de autoridade, entenda que você está assumindo um cargo que foi instituído pelo próprio Deus. O próprio Deus te colocou nesse lugar. Ah, e cuidado você com aquilo que você faz com a sua autoridade. Cuidado você com a forma como você está agindo neste momento. Nesse momento eu estou falando para um político, para uma pessoa influente dentro do meio político que trabalha ali. Eu estou te dizendo, cuidado com a autoridade que você tem. Tudo que você fizer vai ser pesado na balança no dia do julgamento. A autoridade que você tem foi concedida por Deus. Faça jus àquilo que você está fazendo nesse momento, nesse posto de autoridade, certo? Então, continuando aqui. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, nós temos aí um exemplo dos policiais. Os policiais podem sim castigar os bandidos, não do jeito como eles querem, torturando ou fazendo algumas coisas, né? Para aqueles policiais que praticam a coisa errada. Há muitos policiais que praticam as coisas certas, ok? Mas não fazendo o que quiser com aquele bandido, mas dando a ele a punição adequada para aquele crime que ele cometeu, certo? Então, Deus deu autoridade para eles para fazerem isso. Vamos para 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 14. Olha só. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. E por último, nós vamos ler Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, verso 29. Vamos lá, hein?
Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Essa frase não quer dizer que a gente vai desobedecer às autoridades. Essa frase está dizendo que quando a autoridade instituída ela se colocar acima de Deus e quiser te passar uma coisa, te condenar por uma coisa que é, ou melhor, ela quiser fazer com que você desobedeça a Deus para cumprir a lei, quando ela fizer isso, você tem o direito de se recusar a fazer isso, certo? Vai chegar o momento aonde será obrigatório a guarda do dia de domingo, mas as pessoas que verdadeiramente seguem a Deus, elas conhecem de que tem que guardar o sábado. Esse momento está chegando, está próximo, está muito próximo. E há um livro que vai ser distribuído a todas as pessoas deste mundo até 2024. Esse livro se chama O Grande Conflito. É um livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você, possivelmente, vai receber esse livro na sua casa. E nesse livro está constando esta profecia de que nós seremos obrigados a guardar o domingo e aqueles que se recusarem serão presos e muitos deles serão mortos, serão condenados à morte. Então, não será um tempo de brincadeira. A Bíblia não é um livro que brinca com as profecias. Todas essas profecias, elas vão se cumprir. E aquelas que já tiveram cumprimento, a gente já viu aqui a mudança de Cristo da posição de sacerdote para sumo sacerdote no santuário celestial. Nós sabemos que aconteceu em 1844 e que virá mais à frente a vinda do Filho de Deus. E muitos de nós estamos esperando por ela. Mas antes dessa vinda, será decretado este decreto, que fará com que nós sejamos obrigados a guardar o domingo e não o sábado. Prepare-se para este momento. Estude a palavra de Deus. Em nome de Jesus, se entrega a Cristo. No momento em que você perceber que você precisa guardar o sábado, entregue a Cristo. Leia a palavra de Deus. Não creia no que eu estou falando. O que eu estou falando é da minha boca. Mas aquilo que está escrito aqui procede da boca de Deus.